Oi, meus amigos. Neste momento, nós nos propusemos a realizar pequenos estudos sobre temas da doutrina espírita e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Pensamento e Vida, psicografia do Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro que traz para nós grandes e importantes ensinamentos, ensinamentos que são básicos para a nossa experiência terrena, para os desafios que a gente enfrenta na vida na Terra. E especialmente nós destacamos dois parágrafos da lição Enfermidade, do capítulo 28 do Pensamento e Vida. Mas antes nós gostaríamos de fazer um breve apontamento que diz respeito às intenções do Emmanuel, que ele declara na introdução do livro Pensamento e Vida, quando ele explica de uma forma bem rápida que pediram a ele no plano espiritual que elaborasse um livro que facilitasse, que trouxesse informações básicas para nos auxiliar na nossa experiência reencarnatória. Então ele lançou mão de uma apostila que ele possuía, que ele já utilizava nos cursos ministrados no plano espiritual para aqueles que vinham enfrentar os desafios da reencarnação na Terra. Então, diante disso, ele nos apresentou o livro Pensamento e Vida. E no início do livro, nós já vamos percebendo como a gente tem para aprender com esse livrinho, né? Porque, embora a gente às vezes imagine que para a experiência na Terra a gente precise da arte, saber a arte da oratória, né? De saber os meandros da política, de conhecer, né, os desafios da sociologia, a mecânica quântica, né, a energia nuclear, a geopolítica, né, a gente pense muito nessas matérias que a gente estuda ao longo da vida escolar, nos surpreende quando o Emmanuel nos apresenta um índice com dever, culpa, filhos, família, doença, saúde, cooperação, amor, humildade e por aí vai. Então, nos demonstrando que esses conceitos simples são aqueles verdadeiramente necessários ao bom andamento da nossa existência na Terra. Então, nós escolhemos aqui dois parágrafos para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o tema enfermidade, né, o binômio saúde e doença, à luz da doutrina espírita. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções, e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção do ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos de nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Veja que, para nos convidar a refletir sobre o tema enfermidade, o Emmanuel começa nos chamando a atenção para a emoção violenta sobre o corpo, que é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem sensível. Olha a figura que ele utiliza
para dizer o efeito das nossas emoções violentas. Emoções violentas nós podemos entender como aquelas emoções que às vezes são vividas de forma tão intensa que elas provocam um desequilíbrio orgânico, desequilíbrio das nossas glândulas, das secreções das substâncias que controlam o funcionamento do nosso organismo físico. Então nós podemos entender como aquela raiva, né, excessiva, como aquele medo muito exacerbado, períodos de ansiedade, né, aqueles eventos em que nós às vezes dormimos e temos intercorrências que nos levam a travar os dentes, né, e tem intensa luta durante a noite. Né? São emoções que tendem a ir com o tempo afetando de forma muito determinante o organismo físico. Afetando como uma martelada, olha o exemplo que ele usa, uma martelada é um martelo numa engrenagem de máquina sensível. Vamos pensar num relógio suíço, né? Pequeno, muito bom, com aquelas pecinhas pequenininhas, extremamente bem elaborado, e um martelo dando-lhe um golpe. Quer dizer, desestrutura tudo, né? Às vezes a gente não percebe, mas o Emmanuel quer nos demonstrar isso aqui com essa lição, chamando atenção para nós sobre os aspectos espirituais, né? Os efeitos das nossas emoções, que são também o nosso espírito, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são o nosso espírito, né? E o corpo físico sofre o efeito. Mas o que nos mais chamou a atenção? Quando ele começa a descrever como que é esse processo, ele fala assim, ó, estabelecido o conflito espiritual. O que é o conflito espiritual? O choque de emoções entre espíritos. Espíritos podem ser de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado e vice-versa. Então, vamos dar um exemplo. Eu acordo de manhã, assento-se à mesa com meu cônjuge e, de repente, porque o café da manhã não está do meu agrado, eu reclamo, o meu cônjuge, meu irmão, se indigna com o que eu falei e aquilo causa uma discussão que vai despertando em nós emoções mais fortes. Raiva, mágoa, irritação, de uma forma que vai crescendo conosco. Né? Então aqui fala, ó, estabelecido o conflito espiritual / emocional, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções. Opa! Então, aquela discussão aparentemente inofensiva, em que eu fiquei com aquela raiva entalada, já faz com que as minhas glândulas salivares deixem de funcionar. Então, aquela saliva que vai ajudar na digestão, ela já não entra como fator digestivo no alimento, o alimento já desce seco. Né? Por quê? Paralisa as secreções. E o estômago entrando em espasmo, paralisia, né? O estômago com seus movimentos, ele começa a ficar paralisado, ele nega-se à produção do ácido clorídrico, quer dizer, aquela situação de tensão emocional, a depender da minha reação, das minhas emoções, eu afeto o funcionamento do estômago. Lembrando que às vezes o estômago pode funcionar de forma exacerbada e o ácido clorídrico pode vir em excesso no estômago, o que também é prejudicial. Então, essas emoções todas causam isso em nós. A gente não percebe, não é educado a perceber isso, mas quem sofre do estômago começa a perceber, né? Porque começa a reparar que, a depender das suas emoções, o seu estômago reage. Então, aqui já colocou para nós que a comida já está lá no estômago e já não tem ácido clorídrico para a digestão, provocando perturbações digestivas e se expressarem na chamada colite mucosa, inflamação da mucosa do estômago. Começa, às vezes, a dar uma dor, um incômodo, né? Atingindo esse fenômeno primário que muitas vezes abre porta a temíveis calamidades orgânicas e os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição, que interessam o estímulo nervoso. Quer dizer, olha, nesse processo todo chega-se ao intestino. E a presença daquela alimentação sem digestão no intestino, combinado com os efeitos do nosso sentimento, né, das nossas emoções,
aquilo causa uma disfunção gastrointestinal, prejudica a absorção dos nutrientes e vai afetar, juntamente com as nossas emoções, o sistema nervoso. E a gente começa a experimentar alguns desconfortos, alguns problemas. Então é importante que a gente perceba isso na nossa vida. Por quê? Porque para muito além de um aspecto religioso, nós estamos aqui falando, né, dos efeitos das nossas emoções sobre a nossa saúde. E o Emmanuel descreve num caminho científico, médico-científico, nesse livro, né, esses passos. E daí, dos mais variados sintomas, síndrome do intestino irritado, gastrite, né, refluxo, né, nós podemos experimentar desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Por que é a loucura de abordagem complexa? Por quê? Porque entra a deficiência de nutrição do organismo, problema no sistema nervoso, né, com os seus efeitos, os muitos efeitos que podem ter, mas também os efeitos deletérios daquele processo de conflito emocional barra espiritual. Por quê? Porque os conflitos, as discussões, as brigas, né, essa manutenção desse estado de discussão, isso vai levando a um prejuízo para a nossa saúde. Então, quando a gente percebe isso, a gente se sente aí em melhores condições de lidar com a nossa saúde e começa a fazer uma seleção daquilo que a gente cultiva, uma vigilância das nossas atitudes e, por amor, começamos a cultivar hábitos mais favoráveis. É por isso que, quando a gente se alimenta, não devemos discutir, brigar, não devemos ficar cultivando pensamento negativo. A gente deve, na medida do possível, se harmonizar, se tranquilizar e ir trabalhando as nossas questões para poder gerar paz para o organismo, porque os antigos diziam: mente sã, corpo são. E para que a gente possa ilustrar isso aí, nós gostaríamos de convidar os irmãos a ler no livro Cartas e Crônicas uma lição chamada Belarmino Bicas, que é a história de um irmão com esse nome, que o irmão X conta. É um irmão que era para desencarnar com 85 anos e desencarnou com 65, por causa dessas irritações, desses conflitos de ordem espiritual, mas que ele implantava na sua vida por questões pequenas. Então ele chega no plano espiritual e faz um inventário, né, nos últimos 20 anos da sua encarnação, eventos, discussões por questões muito bobas que foram suprimindo dele 20 anos de existência por conta desses processos aqui que levaram ele à desencarnação mais cedo. Então, nós gostaríamos de agradecer a atenção e a paciência, rogando a Jesus que nos auxilie sempre a ter lucidez na lida com a nossa saúde espiritual e física. Um grande abraço a todos.